Boa tarde, Jorge. Professor Alexandre Bahia, como vai? Tudo bom? Tudo já com você? Tudo bem. Apesar da pandemia, tudo bem. Ah, maravilha, maravilha. Seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso projeto, né? Diálogos Constitucionais, primeira participação sua nesse projeto, e de fato é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Prazer é meu. E, de modo que o tema por ti sugerido para que a gente pudesse dialogar um pouco hoje foi proteção das minorias LGBT à luz da jurisdição constitucional, né? E antes de passar a palavra a ti, eu gostaria apenas de apresentar o nosso convidado, né? O professor Alexandre Bahia, ele é doutor e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC, em Belo Horizonte, e atua principalmente nos seguintes temas: direitos fundamentais, Estado Democrático de Direito, minorias, ativismo, reforma do judiciário, além de ser membro da Comissão Nacional da Diversidade Sexual e presidente da Comissão Estadual da Diversidade Sexual da OAB de Minas Gerais. Portanto, professor Alexandre Bahia, seja bem-vindo ao nosso projeto, e aí eu passo a palavra para que você possa, eventualmente, refletir um pouco sobre a temática da proteção das minorias LGBT à luz da Constituição Constitucional. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite do professor Jorge e da EBEC. Para mim é uma alegria muito grande estar junto de constitucionalistas, né? O Lênio Streck tem falado já há um bom tempo que o Brasil é um país muito engraçado, porque defender a Constituição no Brasil se tornou algo conservador, não é? Porque o tempo todo a Constituição, infelizmente, ela é vilipendiada, não é? E a questão da proteção das minorias e o papel do Poder Judiciário é um desses capítulos em que a Constituição ela reivindica a sua força, né? A Constituição de 88 no Brasil ela é um marco, porque pela primeira vez na nossa história de negação de direitos, de uma história de extrema autoritarismo, a gente começa a gozar de uma sociedade de direitos, não é? Em que as pessoas passam a entender que elas realmente são titulares de direitos fundamentais, que elas podem reivindicar esses direitos. E aí, movimentos como o movimento LGBT, que já vem de antes da Constituição, já vem do final dos anos 70 no Brasil, mas eles vão ganhar muita força com a Constituição de 88, com a democratização que a gente passa, ainda que lenta, da sociedade brasileira. Uma das questões que a Constituição de 88 lança para os aplicadores é a questão da efetividade. Todas as constituições no Brasil sempre foram constituições que foram muito mais cartas de boas intenções do que efetivamente uma norma jurídica que vinculasse os poderes. E a partir do momento em que há todo um trabalho dos primeiros constitucionalistas aí pós-88 na ideia da efetividade da Constituição, a gente passa a entender que o judiciário passa a entender que os direitos fundamentais previstos na Constituição, eles realmente têm aplicação imediata, como vai dizer o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E se eles têm aplicação imediata, a Constituição significa que dizer que ela, ao falar sobre minorias, ou seja, lá no artigo 1º, quando ela fala sobre dignidade da pessoa humana, no artigo 3º, quando ela fala da vedação de qualquer forma de discriminação, no artigo 5º, quando ela fala sobre igualdade, e quando ela fala também que as violações aos direitos fundamentais previstos nessa Constituição seriam criminalizados, a gente tem então, e outros artigos, enfim, a gente tem então todo um arcabouço que vai fazer com que essas demandas, primeiro, sejam levadas para o Legislativo, que afinal de contas é a grande aposta da democracia de 88, é no Legislativo. Basta a gente pensar que durante boa parte da tramitação da Constituinte, nós planejamos um sistema parlamentarista de governo. Então a Constituição, ainda que com a mudança para o presidencialismo, ela ainda tem todo um viés de força do Congresso, mas infelizmente o Congresso Nacional ele vem se mostrando absolutamente refratário à discussão sobre direitos de minoria, né? Basta a gente pensar que nesses 30 e poucos anos de Constituição, nós temos legislações sobre negros, sobre crianças, sobre idosos, sobre mulheres, de violência contra a mulher, de direitos da mulher,
todas absolutamente legítimas, mas não temos nenhuma lei sobre a minoria LGBT. Zero. Não existe nenhuma lei federal que fale sobre direitos da minoria LGBT. E isso é muito sério, porque não é que faltem projetos. Há vários projetos com vários temas. Se a gente pensar, por exemplo, que já lá se vão quase 10 anos da decisão do STF sobre união homoafetiva, e existem vários, mas existe um projeto sobre união estável, sobre parceria civil, nem se falava união estável, entre pessoas do mesmo sexo, que é de 1995, lá da então deputada Marta Suplicy. E esse projeto jamais teve a sua votação finalizada no Congresso Nacional, assim como todos os demais projetos sobre várias outras questões, o Congresso Nacional simplesmente não decide. Então não é que o Congresso brasileiro aprove leis contra, ele não aprova nem contra nem a favor, ele simplesmente não decide. E aí nós temos então um segundo momento, que é diante da inércia e da resistência do Congresso Nacional, essas questões vão para o Judiciário. E eu gosto de falar sobre isso, não é? Antes da gente falar exatamente sobre a questão do Judiciário, para deixar muito claro que as decisões do STF, por exemplo, sobre a união homoafetiva, não são decisões de ativismo judiciário. O STF não está tomando o lugar do Legislativo quando ele toma essas decisões, porque, na verdade, o Legislativo foi chamado a falar sobre essas questões. Mas ele reiteradamente insiste em não decidir. E aí, pelo princípio de que cabe ao Judiciário a proteção dos direitos fundamentais de forma contra-majoritária, calhou de então o STF ser chamado a tomar as decisões que ele tomou, então desde 2011 pelo menos, com a união homoafetiva, e aí de lá para cá vem uma sequência de decisões, até essa decisão mais recente sobre a doação de sangue. Eu acho que ao longo aí a gente pode ir falando sobre essas decisões, mas é importante a gente ter claro que isso não se dá no vazio, o STF não passou à frente do Congresso, o Congresso não foi surpreendido com nenhuma das temáticas que foram levadas para o STF, o Congresso não foi surpreendido com nenhuma delas, porque sobre todas elas há uma série de projetos de lei, ou houve uma série de projetos de lei, que inclusive uma boa parte já foram arquivados, mas que o Congresso Nacional simplesmente se recusa a decidir. Ou seja, nós temos uma violação à cidadania, nós temos uma violação à dignidade desses cidadãos que são iguais em direitos e obrigações a qualquer outro cidadão, mas têm negados aí os mesmos. Estou ouvindo, Alexandre. Não só uma interrupção, mas está escutando. Então, assim, eu acho que a gente pode começar, então, a pensar, acho que a primeira decisão que a gente pode chamar a atenção aí é a da DPF 132, né? A decisão em que o STF, de forma unânime, vai reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Essa é uma decisão importante porque, primeiro, que ela é uma decisão unânime, né? Então ela é um marco dentro da história do STF. Ela certamente é um dos grandes leading cases aí do STF. Porque o STF, então, vai reconhecer o direito para uma série de pessoas em igualdade de condições ao direito que outras pessoas já tinham. Ou seja, quando eu reconheço o direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, o que eu estou dizendo, eu, STF, estou dizendo ali, é que dois casais que vivem exatamente da mesma forma, eles vão ter exatamente os mesmos direitos. Porque o que acontecia até então é que eu tinha casais que tinham toda a proteção da Constituição e da legislação com relação a direitos sucessórios, com relação a questões de família, questões de trabalho, e que eles estavam protegidos, e um outro casal vizinho deles de porta, que viviam exatamente da mesma forma, com uma relação duradoura, pública, ostensiva, com o objetivo de constituir família, enfim, todos os requisitos de uma união estável, mas eles não eram reconhecidos. Então, a decisão que o STF dá ali em 2011 é uma decisão que é uma resposta a mais de 15 anos de tramitação do projeto de lei da Marta Suplicy, que jamais encontrou resposta dentro do Congresso Nacional. Então, em 2011, o STF reconhece a união estável. Em 2013, o CNJ dá o seguimento no sentido de que, uma vez reconhecida a união estável com todos os direitos, um dos direitos é a conversão em casamento. O CNJ, então, aprova uma resolução obrigando todos os cartórios a fazer
os registros de casamento. Não sem muita resistência, porque de 2011 a 2013, vários tribunais de justiça locais se recusaram a criar normativa sobre isso. Minas Gerais é um caso em que o tribunal se recusou a permitir a conversão da união estável em casamento. Foi realmente preciso que o CNJ interviesse nessa história. Mas, eu acho que olha, sim. só te interrompendo aí, mas já após a edição da resolução 176 do CNJ, os tribunais ainda assim se recusaram ou isso era antes da resolução? Antes da resolução, metade dos tribunais brasileiros se recusavam, não é? Depois da resolução, é claro que a coisa melhora muito, mas ainda existem casos aqui e ali. Existe um promotor no sul do Brasil que até os dias de hoje, todas as questões de casamento que passam por ele indefere, ele recorre, enfim, até os dias de hoje, mesmo 10 anos depois, ele ainda faz isso, não é? Então, logo depois que a resolução do CNJ foi aprovada, ainda houve resistências em alguns estados, né? Quer dizer, hoje em dia, o único caso que eu conheço é esse promotor lá do, salvo engano, de Santa Catarina, que ainda faz isso. Mas, no mais, essa é uma questão que parece já resolvida, né? Entendi. Mas, por exemplo, você vem falando aí exatamente da questão da união estável, no caso das uniões homoafetivas, né? O que eu te perguntaria é o seguinte: você tem, por exemplo, esse reconhecimento, essa proteção legal, né? Que adveio, digamos assim, de um órgão jurisdicional, que é o CNJ, tá? Mas afora essa proteção no tocante ao reconhecimento, né, de uniões homoafetivas, digamos, uniões estáveis, quais outras medidas, quais outras situações que ainda não estão acobertadas, sejam legalmente, sejam em decorrência de decisões judiciais, e que você reputa, evidentemente, essenciais dentro desse contexto LGBT? Eu acho que a gente pode falar sobre outras decisões que o STF deu mais à frente, mas a gente ainda tem descoberto, por exemplo, uma série de questões de direito de família, de direito previdenciário e de direito do trabalho que até hoje não estão totalmente resolvidas. Então, por exemplo, quando você tem duas mulheres que estão casadas e aí elas resolvem engravidar, uma delas elas vão num banco de sêmen, engravida, enfim. Aliás, muitas vezes você pega o óvulo de uma, ele é fertilizado e é a outra que recebe aquele óvulo fertilizado, enfim. Quem é a mãe aí da criança para efeito, por exemplo, de licença maternidade, já que nós, no Brasil, ainda trabalhamos com a ideia de uma licença maternidade e licença paternidade, não de uma licença parentalidade, como alguns países na Europa já fazem, né? Então, assim, quem ganha a licença maternidade nesse caso? Quem está grávida, porque a licença maternidade, para toda a doutrina, ela é pensada para criança, e não para mulher, exatamente. Então, assim, eu vou dar licença maternidade para as duas, eu dou metade para uma, metade para outra, não existe lei sobre isso, né? Quando eu falo de dois homens, e eles resolvem adotar, e a legislação garante a licença em caso de adoção, que licença que eu vou dar? Eu vou dar só uma licença de 5 dias, uma licença paternidade de 5 dias, isso é suficiente para uma criança poder ser ambientada nessa nova realidade? Então, assim, para a gente pensar em uma questão que é muito simples, licença maternidade e licença paternidade, que não estão absolutamente sem estarem resolvidas. Se a gente pensa no direito do trabalho, no direito previdenciário, das pessoas trans, quer dizer, pessoas que às quais foram atribuídos determinado gênero quando elas nasceram e elas não se reconhecem ali, e o STF deu a possibilidade delas poderem mudar o seu nome, mudarem o seu gênero no nascimento. Ok, mas uma vez resolvido isso, qual tipo de aposentadoria que eu vou aplicar para essa pessoa? Se é um homem, se até então ele era um homem e contribuiu com a Previdência Social, e aí então ele teve reconhecido que, na verdade, ele é uma mulher, eu vou aplicar a regra de aposentadoria das mulheres ou dos homens, né?
Sim, para falar de uma coisa que é muito prática e que, no entanto, gera perplexidade para uma série de pessoas e aplicadores do direito até hoje, né? A gente tem pessoas que sim. Nesse caso que você tocou, Alexandre, com relação à previdência social, né? E se atendo aí aos transexuais, né? Seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem, né? Qual regra se aplica para efeitos de obtenção do benefício? Vamos só para termos aqui o transexual homem para a mulher, né? Ou seja, existe muita existe muita discricionariedade nessa história, no final das contas, né? Eu acho que hoje em dia isso é resolvido de comum acordo ali entre o segurado e o INSS, ou se tenta algum acordo ali entre o segurado, a segurada e o INSS para se tentar chegar a uma solução ali, mas não existe regra sobre isso. Simplesmente o que existe aí é um limbo jurídico. E são questões que estão aí, que o tempo todo nós somos desafiados para elas. Isso que nós estamos falando de pessoas que elas são transexuais e elas vão de um gênero para o outro, vamos dizer assim, para simplificar muito a história. Mas nós temos pessoas que simplesmente não se encaixam. Elas não se definem nem como pertencentes, nem a um gênero, nem como outro. Algumas pessoas são chamadas, e elas se autodenominam como não binário, gênero não binário, né? Ela não quer ser definida nem como gênero masculino nem feminino. Você tem alguns países na Europa, a Nova Zelândia também tem isso, em que você tem a possibilidade de ter registro de um gênero neutro para essa pessoa. No Brasil você não tem isso. E o direito ele trabalha separando pessoas de acordo com o gênero, como se, e aí é um desafio para nós do direito constitucional, porque a norma, as regras do direito infraconstitucional trabalham com uma separação rígida entre pessoas que são homens e são mulheres, só que tem pessoas que simplesmente não se encaixam e não querem se encaixar e nós não podemos obrigá-las a que elas se encaixem. O problema é que nós temos uma série de direitos e obrigações que são atribuídos em cima disso. Uhum. Então, se uma mulher, se eu tenho uma mulher, que até então ela foi registrada como mulher, e ela muda o seu gênero, o seu sexo, e agora coloca-se de acordo com o que ela entende, agora ela é um homem, ele agora vai ter que voltar e fazer serviço militar obrigatório, se ele tem mais de 18 anos, enfim. Você percebe? Nós temos uma série de questões para as quais nós não temos resposta ainda. Mas, Alexandre, você tocou um ponto curioso, né? A questão do gênero neutro. Você fez referência agora há pouco, né? Tudo bem, o indivíduo ele se enquadra, seja como homem, seja como mulher, né? Enfim, psiquicamente, digamos assim, dentro de um contexto psíquico, né? Ele se enquadra onde? Há uma terceira via? Enfim, qual seria? Eu digo não, eu entendo. Eu entendo que isso gere perplexidade mas assim, é importante a gente ter claro que essa é uma questão que só gera perplexidade para a gente do direito. Porque para pessoas de outras áreas, como psicologia, por exemplo, isso é uma questão extremamente tranquila, assim, né? Mas enfim. Mas aí vamos lá. E aí você vai ter que, por exemplo, talvez estabelecer uma relação dialética entre a psicologia e o direito nessas questões, né? Até para que o direito possa conferir um tratamento adequado a tais pessoas. Qual seria o suposto que, no caso, você fez menção à psicologia, que a psicologia poderia fornecer ao direito para que o direito venha a dar um suporte jurídico adequado? Eu acho que é um desafio para o direito, e a psicologia pode nos ajudar nesse sentido, a perceber que a sexualidade humana, para falar só de sexualidade, né, ela é muito mais complexa do que aquela divisão binária que nós, do direito, ainda insistimos em fazer. Quer dizer, o direito ele trabalha com binômios, né, com os opostos, que é bem uma característica típica da modernidade, que não é algo que havia antes da modernidade, e que outras ciências já superaram. A gente ainda trabalha com esses binômios, com esses opostos,
E aí a psicologia poderia ensinar para a gente que esses opostos não existem, que a realidade é muito mais complexa e que nós temos, portanto, repensar a estrutura do próprio direito. Uma das questões que a gente pode pensar, por exemplo, é por que a gente continua dividindo pessoas em direitos e obrigações entre homens e mulheres, exceto em algumas coisas que talvez ainda faça sentido. Mas, por exemplo, a questão da licença maternidade, da licença paternidade, que eu falei agora há pouco, não precisa ser assim. Né? Você tem vários países na Europa, como eu estava dizendo, que o casal, de comum acordo, decide quanto tempo cada um vai ficar com aquela criança. Porque a licença ela não é um holofote sobre a mulher, que inclusive gera uma série de problemas do mercado de trabalho da mulher, porque aí a reprodução humana acaba sendo um ônus para a mulher. No Brasil, no espaço de um ano, depois que as mulheres voltam ao mercado de trabalho depois da licença maternidade, metade dessas mulheres é demitida. Porque, na verdade, nós jogamos para cima delas o ônus, o peso, o custo da reprodução humana, que, na verdade, é um ônus e um custo de todos nós, né? Nem só do casal. Tá? Então, perceba que isso já é um problema, mesmo que a gente não considere a questão lá dos casais de homens, de mulheres e transexuais. Já é um problema que não é tratado no Brasil, mesmo para relações, casamentos, uniões estáveis entre heterossexuais. Né? Então, a gente tem que, na verdade, repensar o conceito do direito que separa pessoas de acordo com o gênero. Em que medida essa separação ainda faz sentido, em quais áreas isso realmente ainda faz sentido. É desnaturalizar determinados institutos que nós ainda tomamos como naturais. E quando você fala, por exemplo, em repensar a estrutura do direito, né? Por exemplo, aí me pergunta, Alexandre de Melo Franco Bahia, tem alguma proposta nesse modelo de repensamento estrutural do direito? Olha, eu tenho pesquisado sobre isso já há um tempo e ainda é uma construção. Então, tem algumas questões que eu estou citando, por exemplo, essas questões do direito de família e do direito previdenciário, são algumas questões que eu tenho orientando os meus, que já tem algumas propostas interessantes nesse sentido, mas é um trabalho de longo prazo, porque todo o direito é construído em cima dessas oposições. Repensar o direito sobre outras bases é um desafio. Assim, não tenho ainda uma resposta, uma teoria geral desse direito que poderia ser apresentada aqui. Eu tenho algumas questões aqui e ali que eu acho que podem fazer que a gente repense algo maior no futuro. Por enquanto, eu ainda tenho mais questões e problemas do que soluções. Mas quais dessas questões que você poderia, Alexandre, eventualmente aqui a tecer algumas considerações? Que você já vem, digamos, refletindo, que já está em um grau de amadurecimento, digamos, mais avançado? Não, eu acho que essas questões do direito de família e do direito previdenciário que eu citei, são questões que a gente já tem parâmetros em outros países com os quais a gente pode trabalhar e adaptar, não é copiar e colar, mas adaptado de algumas soluções que já vêm sendo feitas em outros países. Não é? Essa questão da licença parentalidade, por exemplo, eu acho que uma questão importante no direito de família é a gente repensar por que as normas do direito de família elas têm que criar tantos requisitos, por exemplo, para o casamento. Né? Hoje já se fala, e tem uma construção interessante de um direito de família mínimo. Né? Pois a partir do momento em que quanto mais o direito de família especifica quais são os requisitos para o casamento, mais ele exclui. Né? E aí eu estou transcendendo a questão dos LGBT, se a gente pensa, por exemplo, no entendimento do STJ, que proibiu as chamadas uniões poliafetivas, ou seja, uniões estáveis entre mais de duas pessoas, a gente tem de novo esse problema. Quer dizer, por que diabos o direito tem que dizer com quantas pessoas eu vou viver minha vida afetiva? Né? Que no final das contas é o mesmo problema de por que o direito antes dizia por que eu tinha que viver com uma mulher, ou que a mulher tinha que viver tinha que viver com um homem. Né? Porque ele não poderia viver duas mulheres ou dois homens, sendo que a realidade que nós vivemos aqui fora, ela está fora disso. No caso das uniões poliafetivas, nós temos uma realidade, são pessoas que vivem assim. E, no entanto, o direito insiste em dizer que isso não é uma família, que isso não é um casal, um trisal, sei lá que nome que a gente vai estipular para isso.
Mas é uma solução muito simples. Bastava, nesse caso, por exemplo, a norma lá do Código, o Código Civil, quando ele fala dos requisitos do casamento, ele falar que os requisitos do casamento são pessoas maiores, capazes, e que resolvem se juntar de maneira livre. Se é com um homem, com uma mulher, se é com 3 homens, 50 mulheres, eu vou fazer um harém, essa é uma questão que diz respeito somente a mim. Né? E uma contra-argumentação que eu vejo muito pessoal falando mas na hora de dividir herança, por exemplo, se vai dar problema, ora, essa é uma questão que a gente resolve com um contador. Essa não é uma questão jurídica, essa é uma questão matemática. Né? Do ponto de vista do direito, não tem nenhuma razão jurídica, ontológica, né, para que o casamento seja somente entre 2 pessoas. Essa é uma construção histórica, que inclusive não era assim antes, e se não era assim antes, não precisa ser no futuro. Nesse caso, você acha que há uma interferência da moral no direito, sobretudo nessas questões, já que muitos querem dissociar a moral do direito, mas quer dizer, aí não seria uma interferência em demasia da moral para, de certo modo, adequar o direito a regras dessa natureza? Sim, claro. E o pior dessa história é que quando a gente fala amoral, na verdade a gente está falando de uma certa concepção moral, né? Porque uma coisa que a gente também tem muito claro hoje é que nós vivemos em sociedades complexas que têm diferentes concepções do que é moral, do que é bom, do que é vida boa, do que é bom para mim, do que é bom para todos, enfim. Nós estamos falando de uma certa concepção moral que consegue ainda ditar as normas, por exemplo, com relação às normas de direito de família. Isso muito em função de uma tradição religiosa que o Brasil tem desde sempre e também do crescimento de outras matrizes religiosas mais recentemente. Isso tudo vai fazer com que nós estejamos atrás nesse tipo de questão de legislação, para falar só das questões da minoria LGBT, de praticamente todos os países da América do Sul, para a gente ficar só com os nossos vizinhos. Enquanto Argentina, Uruguai, todos esses países têm alguma legislação sobre algum assunto envolvendo a minoria LGBT, o Brasil não tem nenhuma. O Brasil tem 0. Até a Albânia, que era um país que até outro dia era uma das ditaduras mais bizarras que havia ainda no século XX, a Albânia tem uma legislação para criminalizar a homofobia e o Brasil não tem. Uhum. Deixa só. Teve uma garota que fez uma pergunta aqui, Alexandre. Eu queria só repassar aqui. Um cônjuge veio a óbito, como ficaria a pensão no caso de um militar? Seria dividida? Perdoe a pergunta, liga. Mas por quê? Eu não entendi. Um cônjuge veio a óbito, mas por quê? Eu não entendi a pergunta, na verdade, porque, sim, quer dizer, quando o militar morre, o viúvo ou a viúva fica com a pensão, mas eu não entendi. Se você puder explicar pra gente, Karen. Nem eu entendi. Eu vi aqui que estava um pouco amplo, e aí eu interrompi. Né? O Alexandre, você no início da sua fala, você fez alusão à questão da efetividade da Constituição. Né? Nesse plano de relações, seja heteroafetivas, seja homoafetivas, não sei se a terminologia ainda hoje é adequada nesse sentido de dissociar a heteroafetividade, né? Mas como é que você verifica a questão da efetividade constitucional circunscrito a tais questões? Eu acho que você levanta uma questão interessante, que inclusive, eu também tenho um pouco de reserva com relação a essa coisa de falar de casamento homoafetivo e casamento heteroafetivo. Na verdade, o que a gente tem é casamento. Né? A gente no direito tem uma coisa que é muito ruim de ficar criando novas caixinhas para que as coisas saiam cabendo. Né? Assim, a gente tem casamento, que a gente tem união estável, não é? E tudo isso com base constitucional, e não só, com base em uma série de tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário, quando não é, inclusive, o proponente. Né? Nós temos todo um sistema do direito internacional dos direitos humanos, que são norma jurídica interna a partir do momento que são acatados pelo Brasil, e que todos eles vão garantir esses direitos. Então, não bastasse a Constituição, nós temos uma série de outras normativas às quais o Brasil se submete, por força do artigo 5º
os parágrafos 2º e 3º da Constituição, que também determinam que o Brasil tem o dever de tratar dessas questões, e que não faz, né? Pelo menos não pela via legislativa. Só para responder a questão que a Karine colocou, que ela falou que se for união com mais de 2 pessoas, a questão é de dividir, tá certo? A questão é de meio a meio para cada um. Quer dizer, se o cara é casado com 2 mulheres, supondo que nós evoluíssemos, né, e a jurisprudência do STJ sobre união poliafetiva fosse superada, a questão é dividir, metade para cada um. Veja que eu nem estou falando aqui no que seria mais polêmico, seriam as chamadas famílias paralelas. Ou seja, um cara que tem uma família oficial aqui, uma outra família extraoficial em outro lugar, e aí ele morre, e aí a amante vem pedir metade da pensão. Nem estou chegando nisso, que eu também acho que é uma discussão que a gente tinha que avançar. Estou falando de uniões em que realmente as pessoas vivem juntas mesmo, e que, de acordo com o STJ, isso não existe, ou pelo menos não existe para o direito. O que é uma compreensão muito, muito pobre do direito, não é? Porque o direito não proíbe em momento nenhum, ele apenas não prevê. E uma das lições básicas que a gente aprende em introdução ao direito, quando a gente estuda, é que onde a lei não proíbe, ela permite. Né? Ela pode até não prever expressamente, mas certamente ela não proíbe. Não é? Mas, enfim, para mim a questão é uma questão só de matemática. Nesse caso, Alexandre, você enxerga, por exemplo, em se tratando de relações conjugais, eu vou aqui para abranger, seja questões homoafetivas ou heteroafetivas, você enxerga que, por exemplo, a jurisdição constitucional ela consegue ser mais célere e fornecer respostas mais adequadas do que o legislador? Ela tem sido mais eficiente, por mais que a gente goste de falar mal que o judiciário é lento, né, que ele não dá respostas e tal, mas ele tem sido, nesse ponto, muito mais eficiente do que o legislativo. Agora, isso é um sintoma de que tem alguma coisa muito errada no funcionamento das instituições, porque é o Congresso que deveria estar dando essas respostas, né? É a democracia representativa que deveria estar representando, de fato, aqueles, teoricamente, eles têm, de quem eles receberam o mandato. Mas, infelizmente, tem sido o judiciário, talvez justamente pelo fato do judiciário não ter que responder com as suas decisões de perder voto, né? Afinal de contas, eles têm garantida a sua estabilidade, seu salário, sua vitaliciedade, enfim. E enquanto que os parlamentares, talvez por medo de perder voto de um certo setor, eles acabem... o que é interessante, porque eles não querem perder voto de lugar nenhum, porque eles também não decidem contra. Você não tem nenhuma lei dizendo é proibido o casamento gay, porque também os caras não querem perder o voto de quem é a favor. Então eles simplesmente decidem não decidir. E eles acabam indiretamente jogando isso para o STF. E depois que o STF decide, vem um monte de gente na televisão falar que isso é um absurdo, parlamentares, né? Falar que isso é um absurdo, que ele não está extrapolando as funções, mas o próprio Congresso não fala nada. Nem contra. Eu até preferiria que o Congresso Nacional falasse contra, porque pelo menos a gente teria as coisas bem colocadas, mas eles... Ou seja, existe um problema na nossa democracia representativa, uma questão que a gente precisa repensar com pessoas do direito público, né? Repensar porque esse modelo ele tem um problema muito sério e que está só se agravando ao longo dos anos. Uhum. Mas aí vamos supor, tentando lhe provocar mais. Teríamos aí, dentre esses pontos que você abordou, omissões legislativas que poderiam ser caracterizadas como inconstitucionais, no sentido de, eventualmente, uma ação direta de inconstitucionalidade provocasse o Supremo para, caso julgasse procedente, ele mesmo vir a disciplinar tais omissões até a edição da norma regulamentadora do Poder Legislativo. Eu entendo que sim, até porque a Constituição de 88 ela cria esses mecanismos, né? Ao prever a ação direta por omissão, ao prever o mandado de injunção e ao prever lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que eu disse, né, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, a própria ideia de reserva legislativa, né, de reserva legal, que o legislativo escolhe quando quer legislar, ela é bastante mitigada na Constituição de 88, né, no sentido de que não só o cumprimento da Constituição é obrigação do Legislativo, como também o fato dele, se ele não fizer, o Judiciário pode sim ser chamado a, de alguma forma,
se manifestar, e é o que o Judiciário, o STF, fez na DO 26, e manda a junção 4733 ao decidir sobre a criminalização da homotransfobia, ou seja, de novo, um projeto de lei que ficou mais de 10 anos tramitando no Congresso, até que foi arquivado por falta de movimentação, e aí então essa questão é levada ao STF, e o STF reconhece um estado de mora inconstitucional por parte do Congresso Nacional, um estado de mora, inclusive com relação, como eu disse agora há pouco, de tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário, inclusive proponente em alguns casos. E diante disso, então, o STF dá duas decisões, na verdade. Ele manda o Congresso legislar, ele diz, vocês têm que legislar, mas que até que vocês legislem, eu vou reconhecer na lei do racismo, né, provisoriamente, a possibilidade de serem enquadrados ali também os crimes de homotransfobia. Haja vista a questão do racismo ser um conceito social, enfim, eu não vou entrar no médio para até discutir isso, mas no final das contas é isso que o STF está decidindo. A Constituição tem aplicação e vocês, Congresso, não têm o direito de negar a aplicação à Constituição. Uhum. Aí você tocou um ponto interessante, eu sempre provoco aqui os colegas que acabam adentrando um pouco nele, né? Sobretudo quando falamos aqui sobre emissões, enfim, você fez menção a mandato de instrução, você visualiza, por exemplo, dentro desse contexto, que há um dever de legislar ou uma faculdade de legislar que é conferida ao legislativo? É claro que o legislativo ele tem a conveniência e a oportunidade sobre algumas coisas, né? Não é que a reserva legal ela foi totalmente eliminada, mas quando a gente está falando de cumprimento da Constituição, quando a gente está falando de que a ausência de determinada lei significa que um grupo de pessoas não pode exercer direitos fundamentais, sobre isso o Congresso não tem liberdade de poder dizer não vou legislar ou vou escolher o momento oportuno, que pode ser agora ou daqui 150 anos. Sobre isso o Congresso não tem. Se essa omissão ela implica no não exercício ou na dificuldade do exercício de direitos fundamentais, o Congresso Nacional não tem liberdade para dizer não vou legislar. Agora, se ele vai legislar sobre previdência social, se ele vai mudar a previdência, se ele vai mudar o regime lá, enfim, da federação, distribuição de competências, isso é uma coisa que ele pode realmente escolher quando fazer, se quer fazer. Agora, a realização mínima de direitos fundamentais sobre isso, não. Não, tranquilo. Alexandre, só para a gente finalizar aqui, por exemplo, onde você verifica que há uma maior deficiência em termos de proteção, né, no tocante às pessoas LGBT? Hoje em dia, depois da decisão do STF sobre a criminalização da homofobia, que existe pelo menos esse parâmetro, né? Hoje em dia, eu elencaria as questões lá do direito de família e do direito previdenciário como áreas em que a gente ainda vai ter que repensar, como eu disse, as bases do direito para tentar incluir o máximo de pessoas. Aliás, sempre tendo em vista que quando a gente está falando dessa minoria, a gente está falando de um grupo bastante plural e heterogêneo e que todas as tentativas de inclusão sempre têm gerado exclusões. Assim, mas esse é um processo, né? Mas ali no direito de família, no direito do trabalho previdenciário, a gente ainda tem alguns desafios grandes para superar. E aí, para fazer uma remate, você acha que no atual contexto político há alguma plausibilidade, alguma possibilidade, né, digamos, de êxito, né, quanto ao disciplinamento questões ainda pendentes de regulamentação? De forma nenhuma, aliás. Esperança para a comunidade LGBT ou estaria a comunidade num momento sombrio, digamos assim? Com relação à atual composição do Congresso Nacional, acho que muito antes pelo contrário. O que hoje o movimento LGBT ele tem tentado lutar é para não perder os poucos avanços que foram conseguidos. A atual legislatura ela é absolutamente refratária a qualquer uma dessas questões. Aliás, muito mais pelo contrário, o que tem chance de vingar ali no Congresso hoje em dia são aqueles outros projetos de lei que visam revogar decisões do Supremo. Existem vários projetos para revogar decisão sobre união afetiva, sobre todos esses outros.
Então, assim, hoje em dia, muito antes pelo contrário, eu acho que o que tem segurado, tem feito aí é segurar para não regredir, infelizmente. Mas democracia também é isso, eu acho. E a gente tem que aprender também com os erros, não é? E que maiorias eventuais vêm e vão no Congresso, e a gente tem que aprender com os erros, e eu acho que a atual legislatura é um grande erro, todo o governo, na verdade, atualmente é um grande erro. Você só para é um ponto que sempre mas é mais algo, digamos que de índole conceitual, né? Que sempre me chama a atenção, que é, por exemplo, essa questão de minorias, né? Porque, evidentemente, quando você começa a trabalhar, digamos, em termos de equiparação, de igualdade de direitos, você coloca, digamos, a mulher dentro deste conceito de minoria, dentro desse conceito de minoria. Quer dizer, como é que você visualiza esse conceito de minoria para efeitos de se trabalhar numa proteção jurídica? A gente está falando de minorias... O que é minoria e maioria jurídica? Pois é, a gente não está trabalhando com questões numéricas quando falamos de maiorias e minorias, né? A gente está falando de pessoas e grupos que têm um acesso desprivilegiado aos mesmos direitos que um outro grupo tem. Então a gente pode falar que os negros são a minoria no Brasil, apesar de serem numericamente negros e pardos mais de 60%, justamente porque você tem menores salários, menor escolaridade, maior violência. As mulheres idem. O Brasil, numa lista de 193 países, ele fica no centésimo, sexagésimo, alguma coisa, com relação à igualdade da participação da mulher na política. Nós temos menos mulheres no parlamento, na política brasileira do que alguns países islâmicos, não é? De democracia extremamente questionável, inclusive. Então, assim, mulheres são minorias também, mulheres são minorias por causa de questões assim. Né? Basta falar da questão da violência contra a mulher, né? Só isso mostra a condição delas de minorias nesse sentido. No caso dos LGBT, eles são uma minoria numérica mesmo, mas também uma minoria no sentido de que eles não têm nenhuma norma que garanta a eles as mesmas condições de tratamento em igualdade com outros grupos. Seja no direito de família, que é o que a gente estava falando mais aqui, mas mesmo no direito penal. Porque eu vou ter legislações específicas para cuidar da violência contra a mulher, contra criança, idoso, religiosos, contra negros, mas não vou ter contra pessoas LGBT, apesar de eu ter uma violência específica, dirigida a um público específico e com mecanismos específicos. Tem uma pergunta aqui, Alexandre, que não sei se é um colega ou uma colega, mas eu coloco o seguinte: o nosso Congresso Nacional é formado por pessoas com baixa escolaridade, e isso não pode influenciar. Não seria importante correlacionar a política, o direito e a sociedade? Olha, eu não sei se, na verdade, a maior parte dos nossos parlamentares são pessoas de baixa escolaridade, não. Talvez a gente pense uns caras tipo Tiririca, por exemplo, né? Mas ele é uma exceção ali dentro. A maior parte dos nossos parlamentares são homens brancos, empresários, tá certo? Pessoas de classe média e classe média alta. Não são pessoas semi-analfabetas. Eu acho muito antes pelo contrário. A gente tem no nosso Congresso Nacional o inverso da pirâmide brasileira. Se você pegar a pirâmide brasileira com relação à divisão por raça, cor, por renda, você vai ver que o Congresso Nacional é justamente o inverso disso. E eu, na verdade, sempre achei que, muito antes pelo contrário, eu acho que o Congresso tem que ser formado da maneira mais plural possível e tem que ser formado, inclusive, pelas pessoas com baixa escolaridade também. Porque é uma pessoa com baixa escolaridade que vai poder falar melhor, inclusive, sobre o que ou o que falta faz um sistema educacional decente, enfim. Não é uma pessoa que nasceu... aqui em Belo Horizonte a gente pode falar de uma pessoa que nasceu e viveu no Mangabeiras, eu não sei aí qual que é o bairro chique aí da cidade. Essa pessoa que jamais pisou numa favela, certamente ela não sabe o que é esgoto correndo a céu aberto, criança brincando de pisar em esgoto e coisas do tipo. E eu acho que essa pessoa, uma pessoa da elite que está no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, porque ela vai poder falar do que são os problemas de uma polícia que entra na casa de uma pessoa e metralha a casa de uma pessoa com não sei quantos tiros, quase 20 tiros lá que mataram aquele menino outro dia. Né? E eu não sei o que é isso. A polícia jamais vai entrar aqui na minha casa dando
30 tiros, porque eu estou num bairro de classe média, então, assim, eu acho que a democracia, na verdade, ela se faz de maneira plural. Eu não gosto muito da ideia de limitar, de muitas limitações nesse sentido, não. Que bom seria se, além de termos os empresários, a gente tivesse também o favelado, a empregada doméstica, a lavadeira, ali no Congresso. Aliás, mais mulheres, inclusive. Todos dentro do parlamento, no sentido literal do termo pluralidade, não é, Alexandre? Sim, exato. Mas, querido, é isso. Eu acho que temos aí esse fechamento. Né? Eu gostaria de agradecer a você, a tua colaboração, por participar deste projeto. Né? Não sei se você teria mais alguma reflexão para colocar, já que o nosso time está também se esgotando um pouco, né? Temos aí só 8 minutinhos que o nosso sistema corta, entendeu? E, enfim, as perguntas que passaram aqui, elas foram já transmitidas, não sei se o público eventualmente tem mais alguma, mas eu te agradeço a colaboração, né? E passo a palavra aí a vocês para o fechamento e também coloco o nosso instituto à sua disposição para que você, eventualmente, caso necessite, pode contar conosco. Eu agradeço o convite. A gente tem que fazer mais coisas assim. Eu acho que essa pandemia tem possibilitado esse tipo de troca bastante interessante, né? A gente tem podido conversar com pessoas do país inteiro, né? E isso é extremamente rico. E eu acho que só contribui para desenvolver a democracia, enfim. A Constituição, apesar de todos os problemas, ela é, para mim, a única esperança que a gente tem de, a partir dali, construir as bases de uma sociedade mais democrática, menos violenta, enfim. Eu continuo acreditando na Constituição como esse mecanismo civilizatório dentro da sociedade brasileira. Então, agradeço e também me coloco à disposição. Todo mundo viu aí o meu Instagram, podem também fazer as perguntas lá por mensagem, enfim, fico à disposição também para outros esclarecimentos. Obrigado pelo convite e até a próxima, então. Até a próxima, Alexandre. Um grande abraço.